uma suposta trama dos líderes judeus para controlar o mundo. Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, né? Aquele quadro que eu costumo falar com vocês. A gente costuma abordar temas que normalmente não aparecem nos livros de história ou quase não aparecem nos livros de história. Esse tema que eu vou abordar aqui, na realidade, ele não aparece mesmo. Eu me refiro a um livro bastante polêmico chamado Os Protocolos dos Sábios do Sião. Foi publicado pela primeira vez na Rússia em 1903 e posteriormente ele foi publicado na Europa, primeiramente na Alemanha, em 1919. Depois se espalhou por vários países, a gente vai falar mais à frente. O livro foi um livro bastante polêmico, por quê? Porque o livro denunciava uma suposta trama dos líderes judeus para controlar o mundo. É isso aí que você está ouvindo. Seria uma espécie de manual para poderem controlar todo o planeta. Posteriormente, a gente vai falar aqui, foi descoberto que foi uma grande fraude que serviu como pretexto para promover pogroms no mundo inteiro. Pogrom é um termo que foi criado para se referir às perseguições violentas empreendidas contra os judeus no mundo inteiro. Pois é, depois do tal livro, Os Protocolos dos Sábios do Sião, esses pogroms se intensificaram pelo mundo inteiro, de uma maneira extremamente violenta, muito antes da Segunda Guerra Mundial. A coisa foi num crescente e atingiu seu paroxismo com o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Só que para entender a história do tal protocolo, os protocolos dos sábios do Sião, desse livro, a gente vai ter que dar um pulinho lá na Rússia, no finalzinho do século XIX, para a virada para o século XX, para o início do século XX. Ora, qual era a situação da Rússia nesse período? Finalzinho do século XIX e início do século XX. A Rússia era um país que vivia uma profunda crise econômica. Era governada pelo czar ou czar Nicolau II, da dinastia Romanov, que há muito tempo governava a Rússia. E o país vivia uma crise econômica profunda. Primeiro porque a economia da Rússia, no final do século XIX, ela era uma economia de base agrícola. E pasme, semi-feudal ainda, a maioria da população estava no campo, submetida ainda à servidão, acredite, eu estou falando do final do século XIX, a industrialização do país era muito incipiente, o número de trabalhadores urbanos nem se comparava com o de trabalhadores rurais, ainda submetidos, conforme eu disse, grande parte deles à servidão. Os trabalhadores que estavam trabalhando nas indústrias estavam também submetidos a muita exploração. E a coisa piorou muito, depois que a Rússia entrou em guerra com o Japão em 1905. Isso aí já no século XX, entrou em disputas territoriais com o Japão, perdeu essas disputas e depois o czar entrou aí na Primeira Guerra Mundial, e a situação do país ficou mais crítica ainda, afundou, literalmente, era fome, desemprego, pobreza, miséria de grande parte da população. Então a pressão sobre o czar, por medidas políticas, medidas econômicas, principalmente medidas de caráter liberal. Tem que lembrar que nessa época o manifesto do Partido Comunista já havia sido publicado, as ideias socialistas, comunistas já estavam se espalhando pelo mundo inteiro e na Rússia não era diferente. Então a pressão por reformas políticas, a pressão em cima de Nicolau II era muito grande. Então foi nesse contexto aí a raiz dos tais protocolos dos sábios do Sião. Nessa época, submetido a pressões, o Nicolau II, o czar, ele começou a tomar medidas de caráter liberal, dando mais autonomia às províncias russas, procurando diminuir a censura à imprensa, aos órgãos de comunicação, convocando o parlamento. E essas medidas liberais, naturalmente, tinham o objetivo de evitar
uma convulsão social, uma revolução na Rússia, porque as pressões, conforme eu disse, eram muito grandes. Então ele começou a tomar medidas de caráter liberal. Agora, é claro que isso desagradou, não é, a aristocracia que vivia em torno do czar. Né? A aristocracia que era proprietária de terras, a própria igreja ortodoxa também, que andava par e passo com o governo, desagradou, né, a essa turma aí conservadora, autoritária, que não ficou satisfeita com as medidas tomadas pelo czar. Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram elaborar um plano, né, para convencer o czar a revogar as suas medidas liberais. E escolheram como alvo quem? Escolheram como alvo os judeus. Eles contrataram os serviços de um ex-agente do serviço secreto russo, que trabalhava para o governo, porque havia gente que perseguia, né, os inimigos políticos do governo, do czar. Esse agente secreto, essa pessoa chamava-se Maciej Golovinsky. Né? Qual era o trabalho dele quando trabalhava para o governo do czar? Era inventar provas, né? Falsificar provas para que os opositores do czar, os opositores do regime fossem presos. Só que no momento em que o czar começou a tomar essas medidas liberais, o Golovinsky acabou sendo demitido da Rússia, né? E acabou se exilando lá na França. Ora, quando ele estava na França exilado, ele foi procurado justamente por quem? Por esses membros do governo do czar que queriam recrudescer as medidas conservadoras de Nicolau II e pensavam exatamente em que maneira fazer isso. Então eles contrataram o Golovinsky, esse ex-funcionário do governo, para criar um documento que pudesse fazer com que o czar resolvesse atuar novamente de forma dura, né, de forma autoritária, revogando suas medidas liberais. O que o Golovinsky fez? Como era um cara muito criativo, trabalhava fazendo isso, forjando provas contra os inimigos do governo, ele lá na França pegou simplesmente um panfleto do Maurice Joly, que era um satirista francês, Maurice Joly. O panfleto era um panfleto político chamado Diálogos no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Diálogos no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Maquiavel, que todo mundo sabe, era extremamente, né, foi o principal teórico do absolutismo. E aí, esse folheto, que foi publicado em 1864, chegou às mãos do Golovinsky. E o que ele fez? Ele, em cima desse panfleto, ele fez uma paráfrase, fez um plágio deslavado. Esse plágio resultou Protocolos dos Sábios do Sião. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho, eu tenho os dois documentos aqui, eu tenho um trecho dos dois, do panfleto do Joly e do texto do Golovinsky, para ver que plágio berrante. É uma paráfrase, não é nem um plágio, é uma paráfrase. Veja bem, olha o que diz o Diálogo no Inferno. Primeiro diálogo, diz assim: Maquiavel, o instinto para o mal no homem é mais forte que o instinto para o bem. O homem está mais inclinado ao mal do que ao bem. Medo e poder têm mais controle sobre ele do que a razão. Todo homem busca o poder, e não há nem mesmo um que não seria opressor caso pudesse. Todos, ou quase todos, estão prontos a sacrificar os direitos de outros em benefício próprio. Aí diz aqui os protocolos. Protocolo número 1, parágrafos de 3 a 6, diz: vale notar que os homens com instintos para o mal são mais numerosos do que aqueles com instintos para o bem. E, portanto, os melhores resultados de um governo são obtidos pela violência e pelo medo, e não por discussões acadêmicas. Todo homem almeja o poder. Todos se tornariam ditadores se pudessem. E raro é aquele que não estaria disposto a sacrificar o bem de todos para garantir seu próprio bem. Então, dá para perceber que foi um plágio deslavado, usado para o mal. Agora, o pior é que esse plágio, né, ele funcionou. Funcionou e
Saiu então a primeira publicação dos protocolos dos sábios do Sião, né? A gente já falou aqui que a primeira publicação foi lá na Rússia, em 1903, e seguiram-se outras publicações. Por exemplo, vou falar alguns países aqui que eu anotei, ó. Foi publicado na Polônia, Japão, Síria, México, Turquia, Espanha, Itália, Argentina, Egito, Índia, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Resumo da ópera, gente. Isso daí intensificou os pogroms, as perseguições violentas aos judeus. A coisa, claro, se intensificou na Rússia, porque o Nicolau II embarcou na onda, né? Então o maior pogrom, mais violento de todos, foi o massacre de Kishinev, tá? Em 1903. Foram muitos judeus mortos. Lá na Alemanha, quem não lembra, né? Quem não ouviu falar na famosa Noite dos Cristais, né? Em 1938, quando os nazistas, né, perseguiram os judeus, quebraram tudo de forma violenta, foram muitos mortos. Tá? Então, os tais protocolos, essa farsa escabrosa, né, ela serviu para alimentar o antissemitismo, né? Escolheram um alvo e o Hitler achou aquilo perfeito. Ele abraçou os protocolos como uma justificativa para convencer, inclusive, grande parte das elites alemãs. Até o Henry Ford, gente. Henry Ford, dos Estados Unidos, embarcou nessa onda, acreditou nos protocolos dos sábios do Sião, não é? E até comprou um jornal, divulgou isso aí, depois, né, se arrependeu, se retratou, mas o estrago, gente, já havia sido feito. Então, conclusão desse avesso da história aqui. Gente, é só para alertar sobre os métodos, né, inescrupulosos que grupos que pregam a intolerância étnica e religiosa, né, os recursos que eles utilizam para atingir os seus objetivos. São recursos espúrios, então a gente tem que ficar muito atento. Hoje em dia fala-se muito em fake news, então fique atento, procure filtrar, apurar as informações, tá? Para você, de repente, não embarcar, né, como se diz no popular, em canoa furada, né, e também virar uma pessoa preconceituosa unicamente por causa de uma informação mentirosa e falsa, tá? Os protocolos dos sábios do Sião foram uma farsa histórica para estimular a perseguição à comunidade judaica, tá? Aqui não vai defesa de nenhuma religião, nem de nenhuma etnia. A gente apenas está fazendo um alerta para a questão das fontes históricas. Fique atento para isso. O mais triste, porém, é saber que esses tais protocolos, eles ainda estão à venda, viu? Pela internet e, pasme, até em livrarias. É isso aí, gente. Gostaram do vídeo? Curtiram o vídeo? Se você curtiu, deixe aí o seu comentário, né? Importante para a gente. Deixe aí a sua dica, né? A sua sugestão para os nossos próximos avessos da história. É isso aí. Um grande beijo, polis para vocês, um forte abraço e até o nosso próximo avesso da história.